bem-vindos ao nosso 20º estudo da série de Daniel e Apocalipse. Vamos pedir a presença do nosso Pai. Pai querido, Pai bondoso, estamos aqui mais uma vez para estudarmos as Tuas profecias. Chegamos a um ponto culminante no Apocalipse, que nós entendamos e compreendamos os alertas que Tu deixaste para nós, que Teu Santo Espírito esteja aqui atuando na nossa vida, no nosso coração e na nossa mente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A besta que sobe do mar. Nós, como eu disse no estudo anterior, chegamos ao ponto culminante do Apocalipse. Por quê? O sistema hebraico de literatura consistia assim. Você tinha o início do livro e o fim do livro, e o meio era o ápice. Isso é chamado de quiasma. Então, vamos entender esse ápice, o porquê Deus quis que nós compreendêssemos. É o capítulo 13 de Apocalipse. Nós vamos dividi-lo em duas partes. E nesse estudo, veremos a besta que sobe do mar. E no próximo, a besta que sobe da terra. Passemos então a compreender essa besta, lá em Apocalipse 13, versos 1 e 2. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e, sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Bom, aqui é um texto carregado de simbolismos. Nós vemos várias figuras interessantes. No primeiro verso, uma descrição da besta, das características das suas cabeças. E no verso 2, o seu físico. Mas cada uma dessas características tem um símbolo que nos é muito importante entendermos. Vamos lá para Daniel 7, versos 3 e 17, para entendermos sobre o corpo da besta. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Vamos ver agora no que consistiam esses animais. Daniel 7, verso 4. O leão com asa de águia. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem. E lhe foi dada mente de homem. Bom, aqui é o primeiro animal. Um leão com asas, alado. Tinha 2 asas. Ele corresponde à Babilônia e nós temos como seu símbolo, lá em Daniel 2, na visão do sonho de Nabucodonosor, aquela estátua, nós temos a cabeça de ouro, que também representava Babilônia. E qual a grande característica do leão da Babilônia? É a soberba, o orgulho, o sentido de superioridade. E nós vemos, se você estudar lá em Daniel, isso chegou ao ápice quando Nabucodonosor se orgulhou tanto de si e dos seus feitos, e ele estava, numa certa tarde, olhando para a Babilônia e se engrandeceu. Olha o que eu fiz, olha a minha obra. Mas Deus abateu o orgulho daquele rei, e por 7 anos ele perdeu a razão e viveu entre os animais. Depois a recuperou e se curvou ante a autoridade de Deus. Ele se converteu e aceitou Deus como seu próprio Deus, o Deus do céu. Mas como grande características. Então já sabemos que essa besta, ela herdou isso de Babilônia, esse orgulho, essa soberba, esse senso de superioridade. Vamos lá agora para Daniel 7, verso 5. O urso. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Aqui nós temos o segundo animal, o urso, que representava a Medopérsia, que na estátua do sonho de Nabucodonosor era o peito e os braços de prata. E nós vimos agora nessa besta que sobe do mar que ele tem as patas como de urso. Qual a característica que esse animal traz, esse império, a Medopérsia,
traz para a besta? Na Medopérsia existiam duas grandes religiões. O zoroastrismo, que é uma religião, ainda que minoritária, existe até hoje na região do Irã e do oeste da Índia. Mas não é essa religião que influenciou a besta, mas sim o mitraísmo, que era a adoração do sol no seu dia, o primeiro dia da semana. Então, a besta, ela recebe essa característica. E olha que interessante, são os pés, é onde ela se ergue. Os pés é onde você se apoia, onde você ergue o seu corpo. É onde a besta ergue o seu corpo e toda a sua estrutura. Então, é sobre isso, sobre a adoração no dia do sol. Vamos para o terceiro animal, lá em Daniel 7, verso 6, o leopardo. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. Aqui nós chegamos ao terceiro animal, o leopardo, alado com 4 asas e 4 cabeças, que é a Grécia, o Império Greco-Macedônico de Alexandre, que foi sucedido pelos seus 4 generais, e que na estátua do sonho de Nabucodonosor é representado pelo ventre de bronze. E o que esse animal, que é o corpo da besta, que era como o leopardo, como disse João, trouxe para a besta? A Grécia contribuiu com o seu sistema religioso. Tanto que se você pegar a mitologia grega e a mitologia romana, são os mesmos deuses, o mesmo sistema religioso, as mesmas lendas, só mudava o nome por causa da língua. E o que ele trouxe para a besta? Exatamente a adoração de imagens e dos santos. Isso está no corpo da besta. Uma espécie de politeísmo, né? Exatamente. Ainda que possa ser disfarçado, como veremos no caso da besta. E chegamos ao quarto animal, o terrível e espantoso, lá no verso 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Exatamente as características da besta que sobe do mar. E nós já identificamos, quando vimos o estudo de Daniel 7, que esse animal correspondia ao Império Romano, a Roma, tanto na sua fase imperial quanto na sua fase papal. E assim nós temos as características que tem essa besta, que nós vimos tanto no sonho de Nabucodonosor, quanto na visão dos animais de Daniel 7. E vimos o que cada um deles contribuiu. E qual a grande característica que fala também dessa besta? Que ela estava subindo do mar, das águas. E vamos ver lá em Apocalipse 17, verso 15, o que significam águas em profecia. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Essa visão que nós veremos mais para frente mostra uma meretriz que está deitada, meio que assentada sobre uma besta que está sobre as águas. E aqui dá o significado de águas. Águas significam povos, tribos, línguas e nações. Se essa besta sai do mar, das águas, então ela sai de um lugar densamente povoado. E que lugar é densamente povoado? Era densamente povoado nesse período, nessas características? A Europa. Exatamente onde o cristianismo floresceu. E aí, essa besta, nós já temos então algumas características dela, que nós podemos identificar. Ela surgiu na Europa e ela corresponde a Roma, tanto na sua fase imperial quanto papal. Acho que é válido a gente então revisar tudo isso, passando pelos animais. Então, assim, são muitos elementos, é bom a gente fazer essa revisão. Quer dizer, a gente tem uma besta,
que é descrita com as mesmas características das visões de Daniel. Então, olha só, aí a gente já começa a fazer, a amarrar um pouco mais o livro de Apocalipse com o livro de Daniel. Exatamente. Quer dizer, aquilo que quer dizer, você precisa ter entendido o que aconteceu lá atrás com Daniel para você saber o que está rolando aqui em Apocalipse. Então, quer dizer, ali ele dá todas essas características dos impérios. A pessoa que vai ler Apocalipse, ela já tem toda essa carga de histórica antes dela explicada em Daniel. Então ele vai olhar e vai falar, não, peraí, Babilônia, a besta, ela surge com uma boca de leão. Então a característica de Babilônia já é uma boca que fala com arrogância, que está, como muito bem pontuado pelo Celso, sobre patas de urso. Quer dizer, aí ela vai lembrar do Império Medo-Persa, que a grande característica da religião era o culto ao domingo. No dia do sol. Exatamente. E também vai lembrar que o corpo de leopardo representava a Grécia. Então, quer dizer, você vai ter a imagem de um animal que tem como seu corpo o politeísmo sobre as bases de movimentos do culto ao domingo, culto do sol, e que fala com arrogância. Exatamente. E tem as mesmas características daquele animal terrível e espantoso. E surge sobre as águas. Não, pelo contrário, ele se configura na própria figura do animal terrível e espantoso. Exatamente. E vamos lá olhar em Daniel 17, verso 12, o que fala sobre os chifres. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta durante 1 hora. Então, se nós olharmos lá ainda no verso 9, fala sobre exatamente essa característica. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Bom, vamos então entender. Reis, que reis são esses? Das cabeças e dos chifres. Nós já vimos que a besta é um reino, é um poder. O mar é um local densamente povoado. Os chifres são reis e as cabeças são montes ou reis, certo? Então, aqueles 10 chifres são representados exatamente pelos povos bárbaros que invadiriam o Império Romano. Por quê? O que João falou? Que eles ainda não receberam o reino. Ou seja, na época que João viveu, ele escreveu Apocalipse, foi por volta do ano 98, um pouco antes da sua morte, no ano 100. Ou seja, as invasões bárbaras não tinham acontecido, que elas só foram ocorrer nos séculos 4 e 5. E esses povos, dominaram todo o Império Romano do Ocidente. Porque existia o Império Romano do Oriente, que era separado com capital em Constantinopla. E eles dividiram tudo isso e depois receberam o reino. E nós podemos fazer um link, uma ligação, lá com a estátua de Nabucodonosor, os pés em parte de ferro, em parte de barro, que não conseguiam se unir, porque esses povos sempre tentaram se unir e nunca conseguiram. Até hoje tentam na União Europeia, e nós vimos com o Brexit que a coisa já desandou. Eles não conseguem se unir. E os 7 cabeças, que também são reis. Primeiro vamos fazer um parênteses. Por quê? Alguns identificam esses reis não como reinos, mas como montes. Por quê? Roma, ela foi erguida sobre 7 colinas, 7 montes. Mas a profecia lá em Apocalipse 17 deixa claro que são reis também. Então, não pode cada colina de Roma corresponder a um rei. Então, tem que ser reinos, poder, porque monte também significa poder. E nós temos 7 que preenchem essas características das 7 cabeças. O Egito, a Síria, a Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia, a Roma Imperial e a Roma Papal. E nós vamos ver aqui, em Apocalipse 17, de 9 a 10,
que esses impérios preenchem essas características. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. Então, no verso 10 nós vemos algo muito interessante. 5 não mais existem, já caíram. O quinto, Não, o sexto. o sexto, ele está ali, ele existe. E o sétimo ainda não chegou. Como eu disse, quando foi que João viveu? Ou seja, no primeiro século. Qual era o império que existia? O Império Romano, o sexto império, a Roma imperial. 5 já haviam caído. O Egito não era mais império, a Assíria não era, Babilônia, nem Medo-Pérsia, nem Grécia. Mas havia um outro que ainda ia vir, a Roma papal. Ou seja, cada uma daquelas 7 cabeças da besta é um império. Que já tinham 5 caído, um existia e o outro ainda viria. E vamos lá para o verso 2. Vamos voltar então lá para o verso 2 do capítulo 13 de Apocalipse. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Bom, nós já vimos aqui então as características dessa besta, fisicamente falando. Mas aqui tem outra. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O que nós vemos da Roma papal? Sua autoridade. Tanto que nós já vimos que ela procurou mudar os tempos e a lei. E nós vimos claramente isso numa encíclica de João Paulo II, em 1998, a Dominis Dei. Vamos ver o que alguns trechos dessa encíclica falam. Lá na página 69. Cristo veio para realizar o novo êxodo, dar a liberdade aos oprimidos. Ele realizou muitas curas aos sábados, certamente não para violar o dia do Senhor, mas para realizar seu pleno significado. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Bom, aqui está totalmente correto. João Paulo II aqui abordou a característica principal do sábado, que ele foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Tanto que Jesus fazia o bem nesse dia para provar isso, o verdadeiro caráter do sábado. É só volta um slide rapidinho. Acho que não é Dominis Dei, é Dies Domini. Exatamente. Isso. Agora está certo, corrigindo só. Mas continuando. O caráter libertador da observância desse dia instituído ao tempo para a defesa do direito de Deus e aos homens compreende, assim, porque era justo que os cristãos, anunciadores da libertação realizado pelo sangue de Cristo, se sentissem autorizados a transpor o significado do sábado para o dia da ressurreição. Aqui nós já vemos algo diferente. Aonde está escrito que as pessoas poderiam mudar a lei de Deus? Porque o sábado foi instituído na criação. Deus deu o exemplo na criação. Em 6 dias ele fez os céus e a terra e tudo o que neles há. E no 7º dia descansou, como um exemplo para todo ser humano. E lá no Sinai, para Moisés, nas tábuas de pedra, ele com seu próprio dedo escreveu os 10 mandamentos. E no 4º ele fala, lembra-te do dia do sábado para santificar, porque em 6 dias fez Deus os céus e a terra e tudo que neles há. Ou seja, é uma lembrança do nosso Deus Criador. E aqui eles procuram transpor o sábado para o domingo. Lembram-se da característica da besta, do corpo de leopardo, aliás, das patas de urso, que trazem o culto do sol no primeiro dia da semana, no domingo. Aqui nós vemos exatamente essa atuação. Eles querem justificar isso colocando como, colocando como autorizado, né,
Você trocar o dia, né, do sábado pelo domingo, pelo fato de Cristo ter ressurgido no domingo. E isso tanto não era assim, porque primeiro que Jesus deu exemplo, a gente lê nos evangelhos que era hábito dele adorar no domingo, no sábado. Ele ia na sinagoga no sábado. Paulo e os apóstolos, principalmente Paulo é narrado lá no livro de Atos, que ele ia nas sinagogas no sábado para pregar. E lá em Filipos, quando ele não encontrou um judeu nem uma sinagoga, no sábado ele saiu da cidade e procurou um lugar pacífico, na beira do rio, para adorar a Deus no seu dia, conforme o mandamento. Não, e o próprio Cristo falou, eu não vim para mudar os tempos da lei, mas para Moisés e os profetas. Eu vim para cumprir a lei. Exatamente. E quando Jesus cumpriu e pregou a lei na cruz, isso, pregar não é revogar a lei, mas cumprir. Em nenhum momento falou-se em revogação, mas em cumprimento da lei. Mas continuando. Com efeito, a Páscoa de Cristo libertou o homem de uma escravidão muito mais radical do que aquela que se agrava sobre um povo oprimido. A escravidão do pecado que afasta o homem de Deus, que o afasta de si mesmo e dos outros, introduzindo continuamente na história novos germes da maldade e da violência. Realmente, Cristo estabeleceu uma nova Páscoa lá naquela noite anterior à sua morte, quando ele estava com os discípulos, os 12, lá no cenáculo, e ele fez um novo concerto, mas ali em nenhum momento se falou em mudança de lei. Só para ficar claro, né? A passagem que eu citei está em Mateus 5, 17 e 18. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, enquanto não passar o céu e a terra, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, sem que tudo se cumpra. Exatamente. Ou seja, até que passem os céus e a terra. Quando passarão os céus e a terra? Na vinda de Cristo. Na sua volta a este mundo para resgatar os salvos. E lá na página 21. Do sábado passa-se para o primeiro dia depois do sábado. Do sétimo dia passa-se para o primeiro dia. O dies Domini torna-se o dies Christi. Ou seja, a besta, ela muda a lei. Como nós já vimos, quando estudamos lá, o chifre pequeno de Daniel 7, ele procuraria mudar os tempos e a lei. Ou seja, quando você muda a adoração de Deus no seu dia, no dia que ele pede, que ele próprio escreveu com o seu dedo nas tábuas da lei, para um outro dia, no caso o primeiro, você muda tanto a lei quanto os tempos. E nós vemos isso claramente lá na diferença entre os 10 mandamentos de Êxodo 20 e o que nós encontramos pela Igreja Católica. O que ela diz? Segundo o Catecismo. Você lê para mim, João? Vai lendo, comparando os dois. Certo. Não terás outros deuses diante de mim. Eu vou ler o que está na Bíblia, depois o que está na tradição. Não terás outros deuses diante de mim. Amar a Deus sobre todas as coisas. Muito semelhante. Mas, aqui, no meu entendimento, já começa uma diferença. O que Deus pede? Não tem outro Deus. Ali fala só para amar acima de todas as coisas. Ou seja, a impressão que me dá é que você pode amar outras coisas, mas a Deus acima. Vou só aproximar aqui, porque senão não vai dar. Aí. Vai ficar melhor. Não farás para ti imagem de escultura. Não as adorarás. O outro, não tomar seu santo nome em vão. Opa, sumiu. Sumiu o segundo mandamento. Vocês se lembram sobre a adoração de imagens santos, que nós vemos exatamente numa das características lá do corpo do leopardo, da besta, herdada da Grécia? Sumiu o segundo mandamento, mudado para não tomar o nome de Deus em vão, que na verdade nós vamos encontrar aqui no terceiro mandamento do Decálogo da Bíblia. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O outro, guardar domingos e festas. Outra mudança.
No quarto mandamento da Bíblia, manda guardar sábado, o 7º dia. E aqui já mudou para domingos e festas. E o quarto, lembra-te do dia do sábado para o santificar. O outro, honrar pai e mãe. Quinto, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias na terra. Na tradição. Não matar. Sexto, não matarás. O outro, não pecar contra a castidade. Opa! O que nós vemos aqui? Não pecar contra a castidade. Mas nós vamos ver no mandamento seguinte da Bíblia, o 7º, que é não adulterarás. Não adulterar é muito mais do que não pecar contra a castidade. Porque o que a Igreja Católica entende como não pecar contra a castidade? Não ter relações sexuais. Mas o que Deus falou, o que Jesus falou para nós? Quando uma pessoa em sua cabeça já intentou fazer algo de errado, ela já pecou. Então, é muito mais do que atentar contra a castidade, o adultério. Oitavo, não furtarás. E o outro, não levantar falso testemunho. Nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O outro, não desejar a mulher do próximo. E 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. E o outro, não cobiçar as coisas alheias. Bom, como eles tiraram lá o de não adorar imagens, o 10º mandamento é dividido em duas partes. Em dois. O mesmo mandamento em dois. Então aqui a gente vê a total deturpação da lei de Deus. Não só em tirar um mandamento, trocar outro, mas trocar toda a essência da lei. E vamos lá para Apocalipse 13, verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Bom, nós já vimos que eles procuraram mudar a lei. Proferir uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. E por quanto tempo eles teriam autoridade? 42 meses. Nós já vimos anteriormente esse período. 42 meses, 1260 dias, 1260 dias, 1260 anos. E nós já estudamos que esse período corresponde ao período de supremacia papal, que começou em 538 com o edito de Justiniano, o decreto de Justiniano que tornou o Papa o líder supremo da Igreja, até 1798, quando Berthier prendeu o Papa Pio VI a mando de Napoleão Bonaparte, encerrando esse período de supremacia papal. E lá no verso 7 do capítulo 13. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Que nós vimos cumprir-se exatamente nesse período de supremacia papal, em que houve sim perseguição àqueles que procuravam seguir a verdade, em vez dos erros e heresias introduzidas na igreja. E lá, voltemos agora para o verso 3 de Apocalipse 13. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Aqui nós vemos uma besta, uma das cabeças da besta sofreu um golpe de morte. Ela foi golpeada a ponto de ser dada como uma cura, uma ferida que não teria cura, que era mortal em seus efeitos. E nós vemos exatamente esse cumprimento na prisão do Papa Pio VI, em 1798, pelo general Berthier, a mando de Napoleão. Por quê? Até ali, o Papa, ele tinha uma autoridade. Nós vimos que foi dada autoridade a essa besta. E ela tinha autoridade. Ela colocava reis, ela tirava reis, mudava tempos e lei, e era tão forte que o Papa, ele tinha, dentro da Península Itálica, territórios chamados Estados Papais, uma grande extensão da Península Itálica, que era governada pelo Papa. Mas Napoleão já vinha se dispondo com essa autoridade do Papa. Nós vemos claramente isso na sua coroação, porque todo rei católico, quando era coroado, havia um bispo que celebrava essa coroação. E o rei tinha que se ajoelhar, abaixar a cabeça
para receber a coroa. Napoleão não se submeteu a isso. Ele não se ajoelhou, ele tomou a coroa das mãos do bispo e ele mesmo colocou sobre a sua cabeça, demonstrando que ele tinha autoridade e não se submetia à igreja. E quando a igreja se indispôs com ele, ele deu o golpe de morte com a prisão desse Papa, que na verdade realmente morreu na prisão um ano depois. E a igreja católica, com todo o seu poder, o papado, parecia que tinha sido tirado para sempre. Os papas seguintes viveram praticamente em reclusão dentro daquela pequena área lá em volta da Basílica de São Pedro, onde o Papa morava. Mas essa ferida mortal foi curada. E quando houve essa cura? 1929, Tratado de Latrão, em que foi 44 hectares dentro da cidade de Roma, foram dados ao Papa, formando o que nós conhecemos hoje como Vaticano. Ali a ferida mortal foi curada. Nós vemos que todos se admiraram dessa cura e todos passaram a seguir a besta. Vamos lá para o verso 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, nós vemos exatamente isso. Por quê? A partir do fim de 1958, o Papa começou a se tornar uma celebridade. Nós temos isso com João 23, um Papa que foi escolhido por ser mais idoso, que eles achavam que ele não ia durar muito tempo. Mas ele ficou 5 anos no trono do Vaticano e realizou um dos fatos mais interessantes da Igreja Católica, que nós muitas vezes desprezamos o seu estudo, o Concílio Vaticano II, que deu uma total reestruturada na Igreja Católica, uma mudança radical, tirando, entre outras coisas, a missa em latim e também uma aproximação maior da Igreja com os leigos, que levaria posteriormente ao surgimento da chamada Teologia da Libertação, que é exatamente o marxismo entrando na Igreja. E mais, a partir de 1978, nós temos um Papa que se tornou, como diriam alguns, pop. Um Papa pop, muito popular, João Paulo II, Karol Wojtyła, que era bispo de Cracóvia, na Polônia, e foi o primeiro Papa em séculos não italiano. Ele viajou o mundo e quem viveu nesse período pôde sentir bem isso. Desde o seu início, lá na final da década de 70, início de 80, quando ele começou a viajar o mundo inteiro e era recebido por, muitas vezes, milhões de pessoas. Milhões de pessoas iam às suas missas, iam para festejar a sua presença. E foi assim durante todo o seu pontificado, até a sua morte. Tanto que na sua morte, muitos já clamavam que ele se tornasse Papa. Papa não, Santo. Santo já era o grito que as pessoas gritavam durante o seu velório. Tanto que a Igreja Católica já alçou a condição de santo. Ele foi canonizado já. E isso veio crescendo. Nós vemos depois o Bento XVI e agora, finalmente, o Papa Francisco, o primeiro Papa jesuíta. Um Papa que veio mudar as questões. E nós estamos vendo na nossa realidade atual exatamente a sua atuação. Ele tem batido muito em duas teclas. Na adoração no domingo, porque ele diz que nós precisamos de um dia para adorar a Deus e preservar o quê? A natureza, a ecologia. E no ano agora de 2019, nós tivemos o Concílio da Amazônia. E o que foi decidido nesse Concílio da Amazônia? Que a natureza deve ser observada. Nós devemos ter um dia da semana... É o concílio, não, sínodo. Sínodo, isso, não concílio, sínodo da Amazônia. A natureza deve ser objeto de especial atenção, com um dia especial para a preservação da Mãe Terra.
Na Bíblia não tem expressão nenhuma da mãe terra. Isso é uma expressão pagã. Na verdade, o que nós vemos entrando na igreja é o que se chama de marxismo cultural. Esse atual pontífice, nós vamos ver que nós estamos caracterizando aqui como, ou não a pessoa em si, mas o sistema papal, como a besta que sobe do mar, exatamente a sua volta da autoridade, porque as pessoas estão se maravilhando, estão achando linda essa mensagem, estão seguindo após ele. E nós já ouvimos falar agora, no ano de 2020, sobre a necessidade de um governo mundial. E quem seria colocado nesse governo? Quem colocaria ele nesse governo? Quem disponibilizaria esses meios para tal? Antes de você fazer essa chamada aí, né, que eu sei que você vai falar, eu só quero fazer, né, um comentário, né, em relação à figura dessa besta, né, porque eu acho isso impressionante, né, como que mesmo separados por séculos, Daniel e João, parece que eles trabalharam juntos, parece até a mesma pessoa escrevendo. Parece Só que que eles estavam um do lado do outro ali, né? Exatamente, quer dizer, um vai lá e espalha um monte de informações na mesa e vai costurando. Quer dizer, ele começa o bordado. E João vem, pega esse bordado que já está feito e todos os pontos que estavam soltos ele vai costurando. Então você vê, você teve a estátua de Nabucodonosor, os animais de Daniel, algumas características tanto das 7 trombetas quanto das 7 igrejas, dos 7 selos, todos, como você falou, com essa estrutura quiasmática, né, da literatura hebraica, culminando em 3 eventos. Pelo menos 3 eventos, né? O evento das bestas, o evento anterior a isso, era qual? A igreja, a mulher, isso, a mulher e o dragão. Exatamente, o dragão. Então, 3 eventos. E como que as características lá de trás se configuram todas nesse culminar, nesse limiar dos tempos, né? Então, é maravilhoso, né? Exatamente. E o que nós vamos ver agora? Essa besta, ela não tem poder mais em si, nenhum poder, nenhuma força. Ela tem o carisma que atrai as multidões. E quem vai dar essa força para ela? Nós vamos ver no próximo estudo, quando estudarmos sobre a besta que sobe da terra. Até lá.